E aí, gente doce? Vamos fazer um doce super saboroso para este Halloween? Então hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um Cinnamon Rolls de abóbora, né? O que não podia faltar aqui na nossa receita, a moranga, ou abóbora, ou zucca, como se chama aqui na Itália, se chama zucca. Um ingrediente super nutritivo, super cheio de vitaminas, minerais, saboroso, né? Que deixa todas as receitas, pode ser usado em muitas receitas, principalmente nos doces, né? Então, ó, como ingrediente principal aqui nós temos a moranga, né, a abóbora ou zucca, se vocês querem aprender em italiano, a farinha de trigo, essa aqui ela tem 10% de proteína, tá? Lembre-se de olhar, é importante vocês observarem atrás da tabela nutricional ali, aonde que estão os ingredientes, a tabela nutricional de proteínas, carboidratos, açúcares. Vocês observarem que para fazer os doces fermentados, a farinha precisa ter 10% de proteína. Geralmente no Brasil, como o trigo do Brasil é um trigo muito fraco em proteína, portanto, a média da porcentagem de proteína do trigo do Brasil, da farinha de trigo no Brasil é 7%, entre 7% e 8%. Poucas raridades são as farinhas que têm 10% de proteína, que seria o mínimo ideal para fazer doces fermentados de qualidade, como panetone, como a brioche, como esse doce que eu vou ensinar para vocês agora, que é como se fosse uma torta de rosas, né? Feita com a moranga, saborizada de moranga. Então, é importante vocês observarem a tabela nutricional. Como que vocês vão observar? Atrás, então, né, ali na tabela nutricional, proteínas e tal, a média é o mínimo para fazer doces fermentados de qualidade, é 10% de proteína, tá? A farinha de trigo da Itália, o trigo italiano, ele é muito rico em proteína. Então, que a proteína do trigo qual é? O glúten, né? Porque para fazer um bom doce fermentado é importante que tenha um bom glúten, tanta proteína, tanta, que para algumas pessoas pode fazer mal, para outras pessoas não faz nada. Claro que tudo com equilíbrio, como eu sempre falo, tanto doce quanto qualquer alimento tem que ser consumido com equilíbrio. A proteína italiana, né, a farinha de trigo italiana, ela tem em média entre 10% e 14% de proteína, a farinha de trigo utilizada para fazer os doces fermentados. Então, por isso que os doces fermentados italianos são um dos melhores do mundo. Mas isso não quer dizer que no Brasil não possamos fazer. Tem uma farinha, eu encontrei, assim, fiz muita pesquisa, não estou ganhando nada para falar disso aqui. Mas no Brasil tem uma farinha que ela tem 10% de proteína que se chama Rosa Branca. É uma marca de um moinho ali do Brasil. Eu acredito que é um moinho de São Paulo, então é fácil para ser distribuído para todo o resto do Brasil. Se chama farinha de trigo Rosa Branca. E eu vi que essa farinha tem 10% de proteína, então facilita aí na fermentação e num bom resultado de um doce fermentado. Então, a farinha de trigo aqui nós vamos utilizar, que vai ser, o nosso protagonista é a moranga. Nessa receita aqui, que vocês vão ver que vai dar uma forma assim de uns 10 rolls, né, rolos. Nós temos aqui um ovo, manteiga a pomada, ó, pode ver que ela está bem macia, bem mole. O leite integral. O fermento biológico fresco, esse aqui é o fresco, então para vocês encontrarem, aonde eu vou encontrar fermento biológico fresco? No Brasil é pouco vendido nos supermercados. Por quê? Porque no supermercado é um fresco, ele tem o tempo de conservação dele é baixo, porque ele é fresco, né? Então ele vai em decomposição muito mais rapidamente do que um fermento biológico seco. Então no Brasil é mais utilizado o seco. O fresco você vai encontrar nas padarias, que geralmente não, 100% das padarias tem, eles têm para vender, para fazer os pães e tal. Então, se vocês irem até a padaria mais perto da sua cidade, aí da sua casa, e pedir, eu queria comprar 100 gramas de fermento biológico fresco ou 50 gramas de fermento, eles com certeza vão ter.
e eles têm para vender também, tá? Caso não tenha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a substituição que você pode fazer. Se você não tem o fresco, você pode utilizar o fermento seco e a quantidade do seco que você vai utilizar. Geralmente o fresco, o peso do fresco, por exemplo esse aqui, que são 15 gramas, 12, 15 gramas de fresco, você vai utilizar mais 5 gramas do seco, tá? É umas 3 vezes a menos o peso do fermento seco, pelo fato que ele é desidratado, né? Não tem água. E o açúcar aqui nós vamos utilizar o açúcar normal, não é nem aquele grossão, tipo cristal, não é nem tanto refinado, é um açúcar de cozinha normal. Nós vamos utilizar também o açúcar de cana no final da receita, tá? E mais um pouquinho de manteiga ou mel também vai ficar uma delícia aqui, que nós vamos rechear nós vamos rechear as florzinhas de pãozinho, né, de cinnamon rolls. Vamos rechear ou de mel ou de manteiga com açúcar de cana. Então, chega de mais delongas e vamos lá para a nossa receita. Então aqui eu vou começar esmagando um pouquinho a abóbora, que eu cozinhei ela no vapor, tá? Eu cozinhei ela no forno. Ou você pode cozinhar ela na panela no vapor, eu acredito que seja melhor, porque ela fica mais sequinha, tá? Aí eu vou triturar, eu preferi assim triturar ela no mixer para ficar bem cremosa, bem um purê mesmo de abóbora, de moranga, bem suave, bem delicado. Na bacia da planetária com o gancho, nós vamos começar inserindo a farinha, o purê ali, a puré de abóbora, tá? De moranga, bem trituradinha. Vamos acrescentar o leite e o açúcar por último. Aí vamos misturar, tá? Começamos sempre com a velocidade mínima, tá? Número 1, bem devagarzinho. Nós vamos misturar essa massa por uns 15 minutos. É importante que vocês deixem a massa trabalhar bem, tá? Por uns 15 minutos antes de acrescentar o próximo ingrediente, tá vendo? Que a massa fica bem homogênea, tá? Bem lisa, bem perfeita. Aí vamos acrescentar o fermento. Aqui eu estou acrescentando o fermento biológico fresco. Se você for fazer com o seco, coloca junto com a água no início da receita, tá? E não tenha medo que aqui a massa absorve completamente. Eu bati mais uns 4 minutinhos, ó. A massa absorveu perfeitamente. Então, os doces fermentados são assim. E eu aconselho vocês utilizarem o fermento fresco, biológico, do que o seco, tá? Se vocês conseguirem. Agora é a vez de acrescentarmos os ovos. Vamos mais uma vez misturando, sempre com o gancho da planetária, tá? Aqui vai parecer que vai virar uma papapa, mas não se preocupe, leva aproximadamente uns 5 minutos para a massa absorver, tá? Não se preocupe que ela vai absorver, tá? Vai ficar bem bonita a massa, bem lisa e homogênea. Depois que ficar lisa e homogênea, aí você pode acrescentar o próximo ingrediente, que é a manteiga e o sal. A manteiga e o sal sempre vão ser acrescentados por último. No caso da brioche, no caso dos doces fermentados, do pão brioche, enfim, a manteiga é sempre por último, tá? Para você que me acompanha já há bastante tempo, sabe como que eu ensino as minhas receitas. Então, agora ali uma pitadinha de sal, tá? Uma pontinha de colher de sal. E aí vamos misturar até a massa ficar bem lisa, bem homogênea. Absorver bem e ficar bem perfeita. Depois que ela absorver bem, tá? Que a massa ficar bem homogênea, aí terminamos. E aí é a hora de fazermos o processo que na Itália se chama pirlare, mas no Brasil
eu descobri com as minhas alunas do curso do Panetone, que se chama bolear, tá? Assim como a massa do panetone, a primeira massa, a gente faz o processo de bolear. Então aqui também, os pães, com pãezinhos, né? Qualquer tipo de pão de hambúrguer, com a brioche, a gente sempre vai fazer esse processo de bolear, tá? Birlare. Com os pãezinhos também, todos eles são feitos esse processo aqui, que é você puxa, você gira e puxa, gira e puxa, gira e puxa. Ó, parecia que a massa ia ficar uma paçoca. Olha que massa maravilhosa, gente. Agora a gente vai colocar ela em uma bacia. Eu untei essa bacia e vamos cobrir com a película transparente, deixar ela duplicar de tamanho em um lugar quentinho, tá? De aproximadamente uns 25 graus, até duplicar de tamanho. Olha só que linda a nossa massa do nosso cinnamon roll, que vai ser um pãozinho de rosas, né? Um bolo de rosas, praticamente. Então, ela duplicou de tamanho, ficou linda, maravilhosa. Aí, eu dou uma polvilhada de farinha na mesa e agora eu vou estender ela num formato retangular, tá? Eu vou estender ela com uma espessura de aproximadamente 1 centímetro ou meio centímetro aproximadamente, tá? Vai aí da sua preferência, mas é mais ou menos meio centímetro de espessura, tá? Ajuda ali com o pau de macarrão. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pincelar com o mel. Aqui, se você quiser colocar mel, pode colocar mel, que vai ficar muito saboroso. Quer colocar leite condensado? Pode colocar leite condensado. Aí, a gente dá uma polvilhada com açúcar de cana. Esse aqui é o demerara, mas pode ser o açúcar mascavo, também fica muito saboroso. Quer colocar uma polvilhada de canela? Também fica muito delicioso e saboroso. Aí, a gente vai enrolar ela, ó, como se fosse um rocambolezinho. Nós vamos enrolar e vamos cortar agora as rodelinhas. Eu comecei a cortar com a faca, aquela ali lisa, tá? Só que não fica legal cortar a massa com a faca lisa. Olha a diferença, como fica mais fácil de cortar com a massa, com a faca de cortar pão mesmo, né? Então aqui eu estou cortando com a espessura de aproximadamente uns 2 centímetros, mais ou menos. Ali, ó. Então, eu vou cobrir toda a minha forma, tá? Aí você vai colocando não muito pertinho uma da outra. As formas você pode escolher da sua preferência, pode ser quadrada, pode ser redonda, pode ser no formato tipo de muffin, que você quer servir várias rosinhas separadas, cada uma no seu potinho, enfim. Ó, eu coloquei aqui também uma parte em uma forma tipo plum cake, vai da sua preferência. Esse doce é muito saboroso, muito versátil e feito com abóbora, né? Aí você vai deixar ela duplicar de tamanho novamente, tá? Sempre num lugar quentinho. E depois disso vamos pincelar com o leite, tá? Vamos levar ao forno sempre pré-aquecido, aqui a 160 graus por aproximadamente 25 minutos, até você perceber que ele fica bem douradinho por cima. E depois que você retirar do forno, assim que retira do forno, pincele com mel, que fica muito saboroso. Ele é um xarope natural, né? Um glicose natural. E aí dá um aspecto de bonito, ele conserva mais e deixa ainda muito mais saboroso. Olha a maciez desse bolinho, gente, desse doce fermentado. Vocês sabem que eu sou apaixonada por doce fermentado, então eu quis trazer esse em especial agora para o dia de Halloween. Eu sei que tá meio atrasado, mas agora no período de moranga, pelo menos aqui na Itália tem muita moranga agora nos supermercados, então aproveitar essa verdura, essa maravilha da natureza e utilizá-la do melhor modo possível.
Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui saboreando e me deliciando com essa maravilha. Eu e a minha família. Com um cafezinho, ela fica excelente, super saborosa. Então, se vocês gostaram, deixa seu like pra mim. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você ama. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.